na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 8. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados e justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e enquanto se esperava a arca, na qual pouco, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Até aqui somente. Amém. Então, aqui nessa palavra, nos ensina aqui sobre o amor fraternal, sobre a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Então, irmãos, é muito importante que nós lemos e reflitamos essas cartas que os apóstolos escreviam, irmãos, para as igrejas. Tinha muitos bons ensinamentos. E hoje em dia é muito difícil a gente ouvir algum ensinamento, uma orientação, irmãos, porque o mundo está vivendo um momento bastante difícil. A informação é muito rápida, as ofensas são constantes, os conflitos até entre família é frequente, mas aquele que teme a Deus e que tem a Sagrada Escritura como guia na sua vida, ele pode ser um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, porque aqui na Sagrada Escritura, irmãos, todos os ensinamentos, as orientações são de equilíbrio. Então nós vemos nessa palavra que nós lemos aqui agora, o apóstolo Pedro escreveu: e finalmente sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos,
entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então essa é uma qualidade, são qualidades que nós precisamos ter. Porque se nós somos compassivos, amando os irmãos, né, não olhando, irmãos, para as fraquezas, para as vaidades dos nossos irmãos, mas amando os nossos irmãos, que cada um tem um entendimento, cada um tem um jeito de ser, cada um teve uma escolaridade, cada um teve uma educação. Então nós não somos todos iguais. Nós somos todos membros de Cristo. E o próprio Senhor disse que o corpo tem diversos membros e cada um tem uma finalidade. Assim também nós somos membros do corpo de Cristo e cada um de nós temos uma finalidade e cada um de nós temos uma formação. O importante é que nós respeitemos o jeito de ser de cada um. Muitas vezes, irmãos, o Senhor nos dá condição de orientar alguém que está num caminho não muito bom, e nós temos intimidade para isso, às vezes com muitas pessoas, então ali nós aconselhamos, ensinamos, sugerimos uma mudança de comportamento, e aquela pessoa com bom grado vai aceitar. Porém, se eu, por exemplo, perceber que alguém está indo por um caminho torto, eu posso ajudá-lo, ao invés de ajudar, eu saio contando para outras pessoas, criticando aquela pessoa, eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando. Então essa palavra vem nos ensinando que nós devemos, irmãos, ter uma postura de cristão. Aqui diz assim, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamado. Então, nós não fomos chamados para criticar, para apontar, para falar mal da vida de ninguém. Nós fomos chamados para bem dizer, para não para tomarmos mal por mal e nem injúria por injúria. Não. Nós temos que bem dizer, sabendo que para isso nós fomos chamados, para que por herança alcanceis a benção. Então, se nós seguirmos a palavra, se nós colocarmos no nosso coração essa palavra em prática, nós vamos alcançar a benção de Deus. E quanto mais nós praticarmos o bem, mais nós vamos ter desejo de praticar o bem e seremos cheios das bênçãos de Deus para distribuir, irmãos, o bom conselho, para distribuir a bênção de Deus que Ele coloca dentro do nosso coração. Porque muitas vezes um bom conselho é uma grande bênção na vida de alguém. Alguém que está com a vida atrapalhada, que está com a família toda encrencada, chega alguém com um bom conselho, serve como uma grande bênção no meio daquela família, e aquela família é reconstruída. Então é para isso que nós fomos chamados, para fazer o bem. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Olha que conselho. Se nós queremos ver a nossa vida, os dias bons, nós temos que refrear a nossa língua. Não é tudo aquilo que vem na nossa mente que deve sair pela nossa boca. Não, temos que filtrar, deixar sair da nossa boca palavras que constroem, palavra que levanta o abatido. Porque de uma mesma fonte não pode sair água limpa e água suja. Então, você que está ouvindo essa palavra, que muitas vezes você não tem sido prudente naquilo que você fala, e quando nós falamos alguma coisa, irmãos, que não é bom, isso reverte em mal na nossa vida também. Às vezes nós estamos sofrendo por alguma coisa, é porque não temos freio na língua. Mas hoje, por essa palavra, você vai ser mais prudente, você vai ser mais diligente e vai ter uma vida melhor diante de Deus também. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Aparte-se do mal. Não se mistura com as pessoas do mal. Não se junte com aquele que faz o mal, mas junta-se àqueles que fazem o bem. E busque a paz e siga.
Então aqui diz, busque a paz e siga. Então nós temos que buscar a paz. Alguém pode dizer assim, aquela pessoa me perturba, aquela pessoa tira a minha paz. Não, é você que está dando lado para a pessoa tirar a tua paz. Porque a paz depende de nós. Nós temos que estar no estado, irmãos, tão equilibrado que ninguém consiga tirar a nossa paz. Possa fazer o que quiser, pode agir do jeito que quiser, mas se nós estivermos firmes no Senhor, buscando a paz, nenhum mal chega na nossa casa. Nenhum mal vai atingir o nosso coração para tirar a nossa paz. Por isso, nós temos que buscar o equilíbrio na palavra de Deus. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Então, se você é uma pessoa que só faz o bem, dificilmente alguém vai querer fazer o mal para você, porque sabe que não vai conseguir. Mas também, se padecermos por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então essa palavra é uma palavra de muito ensinamento. Sempre responder com mansidão. Ah, mas eu tenho pavio curto, eu sou uma pessoa que não tenho paciência. Mas você tem que procurar ser manso, procurar responder com mansidão e com sabedoria, porque fazendo assim você vai crescendo na mansidão, vai crescendo na sabedoria, e no dia de amanhã você vai ser uma pessoa melhor do que você foi até agora. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, irmãos, nós não temos que tomar atitude contra ninguém. Aqueles que falem de mal de nós vão ficar confundidos e envergonhados, porque se eles blasfemaram contra o bom procedimento em Cristo, eles vão sofrer o dano. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim for, do que fazendo o mal. Então nós nunca perdemos em fazer o bem. Agora, se fizermos o mal, o prejuízo é muito grande. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Então, irmão, nós sabemos que o importante na nossa vida é nós estarmos vivificados no Espírito. É importante que quando nós ajoelhemos diante de Deus para fazer uma oração, nós tenhamos um caminho aberto, uma ligação direta com Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque se nós não tivermos a nossa vida em ordem, quando nós vamos fazer uma oração, a impressão que tem, irmãos, que tem uma nuvem entre nós e Deus. Mas se nós fizermos o bem, estivermos dentro da palavra, todas as vezes que formos orar, nós vamos ver que o caminho está aberto para falarmos com Deus. Então está aqui a palavra que o Senhor coloca no nosso coração para pregar uma palavra curta, mas uma palavra que, se nós colocarmos em prática, terá grande efeito na nossa vida. Então essa é a palavra, Deus seja sempre louvado.